Olá, voltamos então aqui ao nosso canal História em Movimento com um material bastante interessante, até por toda a circunstância aí que o cerca, o curta-metragem Belmonte, de 1981, do diretor brasileiro Ivo Branco. Bom, afinal de contas, quem é Belmonte? Né? Quem é o nosso amigo? É esse aqui. Esse livrinho maravilhoso, né, que é uma coletânea aqui da obra do Belmonte, o Caricatura dos Tempos, bastante interessante. E Belmonte é o nosso Benedito Bastos Barreto, nascido aí no final do século XIX e falecido em 1947. Belmonte é um desenhista, Belmonte é um caricaturista, Belmonte é um cronista do mundo e da vida brasileira e da cidade de São Paulo, onde ele nasceu, em especial, eu diria aí, a partir da terceira década do século XX, embora tenha começado a trabalhar antes disso. E os registros do Belmonte são absolutamente fantásticos e absolutamente importantes, e são presença constante aí nas nossas aulas de história, em especial quando a gente fala do Brasil dessa época, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, registro do Belmonte da Segunda Guerra Mundial, suas caricaturas conhecidíssimas, já apareceram aí em vários vestibulares, inclusive. Mas esse material também brilhante, né, do diretor Ivo Branco, esse curta-metragem, o Belmonte, ele vai mostrar para a gente algumas características curiosas, inclusive. Por exemplo, o Belmonte, um sujeito que conseguiu criar um personagem, o Juca Pato, que encarnava um pouco a classe média brasileira, paulistana, aí dos anos 30, 40 do século XX, e que chegou a se tornar um sucesso comercial, no que seria hoje aí um fenômeno de marketing, produtos ligados ao Juca Pato, dando nome a bares, inclusive, né, um bar famosíssimo que existiu na São Paulo desse período com o nome Juca Pato. E a gente tem que destacar também o papel do Belmonte como um cronista desse mundo, desse período, em especial da era Vargas, talvez, mais do que nunca, assim, falando muito dessa figura do Getúlio Vargas, e inclusive passando pelo período do Estado Novo, um período ditatorial da era Vargas, e enfrentando a censura nesse período. Aliás, a gente gosta muito de lembrar, no período mais recente da história do Brasil, da ditadura militar, do governo militar instalado em 64, a questão, por exemplo, da censura aos jornais, do jornal Estado de São Paulo publicando receita de bolo ou versos de Camões na primeira página. E aí nós descobrimos que o Belmonte, durante o Estado Novo, muitas vezes era censurado e publicava no lugar das suas charges, dos seus desenhos ferinos, né, desenhos sem sentido, dando uma senha para o leitor: olha, aqui era para ter alguma coisa, mas eu estou publicando essa bobagem porque eu fui censurado. Então realmente o Belmonte é um sujeito admirável, assim, o trabalho que ele fez, o retrato que ele fez do Brasil, do mundo desse período é inestimável. E, como eu disse, frequentador assíduo das nossas aulas de história, sempre dando contribuições importantes, em especial realmente as chaves da Segunda Guerra Mundial, que são absolutamente fantásticas. Belmonte morre em 1947, né, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e fica a marca desse sujeito que tanto contribuiu aí para o Brasil, para o mundo desse período. Conta-se, eu já li isso em algum lugar, que Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do regime nazista na Alemanha, chegou a citar Belmonte em um discurso e teria dito algo do gênero: esse brasileiro, esse tal Belmonte, isso pode ser um agente do judaísmo, do marxismo internacional. Ou seja, não merecia um elogio melhor, né, vindo desse canalha, criador de mentiras, que era Joseph Goebbels, esse reconhecimento da força, da verdade, né, que o Belmonte tão brilhantemente expressava. Eu queria terminar, para a gente poder dar uma olhada aí no curta-metragem do Ivo Branco, que realmente é muito interessante, é muito útil para a gente, até pensar um pouco os materiais que aparecem nas nossas aulas, nos estudos de vocês aí, como estudantes que são, com um texto aqui do Jaguar, que é uma espécie aí de prefácio de apresentação desse livrinho, né, Caricatura dos Tempos,
que é uma coletânea em especial dessas charges aí da Segunda Guerra Mundial. E o Jaguar diz o seguinte: 30 anos de batente, caricaturista, desenhista, frisava sempre que eram coisas diferentes. Acho que tinha mais pretensões como desenhista, mas vai ficar na história como grande caricaturista. Historiador, no tempo dos Bandeirantes, o livro que Belmonte escreveu. Escritor, pintor, jornalista. Boêmio até onde deu. Uma voz que nunca se calou contra a prepotência e o fascismo, sina de humorista. Criou Juca Pato, tão paulistano quanto o viaduto do chá. Deu coro para o Jeca Tatu, feliz parceria com Monteiro Lobato. Juca e Jeca, indispensáveis e fundamentais para a compreensão do homem brasileiro. Valeu. É o Jaguar, é o Belmonte. Vamos então à curta-metragem Belmonte, de 1981, do diretor Ivo Branco. Saúde, Belmonte. O mundo acabara de assistir à Primeira Grande Guerra. Tratava-se agora de esquecê-la. Eram os estertores de uma década que findava para dar lugar aos anos loucos da década de 20. Abaixo da linha do Equador, nos trópicos não tão tristes, São Paulo tentava imitar as grandes capitais europeias. Era ainda, na verdade, cheia de um provincianismo que a Semana de Arte Moderna de 22 iria chocar. Mas a cidade já crescia. Erguiam-se os primeiros arranha-céus e os fordinhos e baratinhas invadiam as ruas a fantástica velocidade de 40 km por hora. Na jovem metrópole tropical, a elegância e o bom tom ditavam, mesmo nos dias de maior calor, paletó, gravata, colete e chapéu. À tarde, as senhoras e senhoritas tomavam chá no Mapping Stores, uma sociedade anônima inglesa. No teatro, Procópio era o grande nome. E nas telas ainda mudas, Douglas Fairbanks e Charles Chaplin faziam sucesso. Mas a cidade tinha outros passatempos. Nas páginas das revistas de humor e caricatura, da crônica mordaz e da crítica de costumes. Em 1921, São Paulo ganha um novo jornal. Para o novo diário fora contratado um caricaturista que já vinha se tornando conhecido dos paulistanos. O jovem Benedito Bastos Barreto começara os rabiscos precocemente aos 7 anos. 10 anos depois, teria seu primeiro desenho publicado. Por essa época, não sabia se seria médico ou humorista. Mas logo descobre que dissecar sapos em laboratório não era o seu forte. Assina Barreto e seu traço ainda não encontrou um estilo próprio. Logo abandona a faculdade e adota o pseudônimo de Belmonte.
Nas páginas da Folha, iria criticar tudo: a política, os costumes e, principalmente, o cotidiano de sua cidade. Em 1925, lança um boneco que iria popularizá-lo e consagrá-lo definitivamente como o grande caricaturista de São Paulo. Seu nome, Juca Pato. Juca surgiu para gritar contra os desmandos de políticos corruptos, dos exploradores do povo. Rapidamente tomou conta da cidade. O homem das ruas encontrava no Juca seu defensor, alguém que gritava por ele. Era o custo de vida, o trânsito, a light, as repartições públicas, tudo enfim. A fama do Juca cresceu tanto que começaram a aparecer vários produtos com seu nome. Foi também nome de bar, ponto de encontro de artistas do rádio e do teatro. Na fachada, Juca brilhava nas noites da Avenida São João. Ainda na década de 20, foi Belmonte quem, a convite de Lobato, criou graficamente os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E as mulheres de Belmonte? Ah, as mulheres de Belmonte. Era uma exclamação frequente. Dizia-se até que elas estavam ficando mais famosas que o Juca. Leves, graciosas, fatais e principalmente sensuais, desenhou melindrosas e burguesas, mulheres de seu tempo e de todos os tempos. Em 1937, Getúlio Vargas instala a ditadura no Brasil, mascarada sob o nome de Estado Novo, período que se caracterizou por perseguições e prisões àqueles que eram contrários ao novo regime. Trabalhadores do Brasil! A ação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, atingiria também o trabalho de Belmonte. Nessas ocasiões, substituía seus desenhos por outros, aparentemente sem sentido. Uma dica ao leitor de que a charge do dia fora censurada. Anos depois,
seu lápis voltou-se para a Segunda Guerra e seus principais personagens, criticando ferozmente em charges diárias o nazismo e o fascismo. Tal foi o sucesso dessas caricaturas que originaram 3 álbuns rapidamente esgotados. Em mais de 30 anos de atividades ininterruptas, Belmonte deixou uma produção que impressiona pela quantidade e pela qualidade, verdadeira documentação de sua época. Uma das características desse artista autodidata, que muito o diferenciava dos artistas seus contemporâneos, era a sua versatilidade. Belmonte foi também ilustrador, cronista e historiador. A Segunda Guerra terminara há 2 anos e o lápis de Belmonte se voltava novamente para o seu país e sua cidade. Mas estava muito doente. Já não ia à redação fazendo seus desenhos em casa. Pouco antes de ser internado num hospital e vendo que o fim se aproximava, pediu um automóvel e, em companhia de alguns amigos, percorreu a cidade à noite pela última vez. Com um olhar vago e distante, recordava, talvez, cenas que reproduzira de uma São Paulo que não existia mais. Ele que fora intérprete popular dos seus dramas cotidianos.